Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos ou pílulas de Bíblia e Teologia, refletindo sobre diversos temas do texto bíblico de uma forma mais atualizada, mais aberta, mais aprofundada. Antes do nosso vídeo ser ouvido e visto, se inscreva no meu canal no YouTube, se não for inscrito ainda. Veja o vídeo inteiro no YouTube, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe. Dê seu like e compartilhe com seus amigos. O nosso tema de hoje é sobre a parábola dos dois filhos. O que disse sim e não foi, o que disse não e foi. O nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de 28 a 32. E fala exatamente sobre isso. Sobre a vinha, sobre trabalhar na vinha, sobre o sim e o não que nós damos a Deus. E às vezes a incoerência nossa. Às vezes dizemos sim e não vamos, e às vezes dizemos não e vamos. A nossa incoerência humana. O que interessa para Deus não é o que nós pensamos ou falamos. O que importa para Deus é o que nós fazemos. O que interessa para Deus é a nossa prática, especialmente a prática da justiça e da prática do amor. Essa parábola desse capítulo 21 de Mateus nos quer mostrar que Deus é diferente de nós. Deus não pensa como nós. Deus é diferente do homem. Deus é diferente do ser humano. Só Deus é totalmente santo. Nós não somos santos. Nós caminhamos para a santidade, mas nós somos uma mistura de trigo e joio, de anjo e demônio, de bondade e maldade. Só Deus é totalmente santo, puro, capacitado. Só Deus. O pai dessa parábola, é claro que é Deus, né? Um dos filhos é Israel. O outro filho representa os pagãos. Os judeus sempre consideraram os pagãos inferiores. Eles chamavam os pagãos de cachorro, cão. Só os judeus que eram pessoas boas diante de Deus. A gente sabe que nem sempre isso aconteceu. Jesus, segundo os judeus, não pode chamar os pagãos de filhos. Filho é só Israel. Oséias fala, profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, só Israel é chamado filho de Deus. Porque ele diz, do Egito chamei o meu filho. Esse filho é Israel. Depois o Êxodo diz no capítulo 4, versículo 22, Israel é o meu filho primogênito. Então Deus fez aliança com Israel várias vezes. Em Abraão, em Noé, em Moisés. Mas Israel nem sempre cumpriu essa aliança. Deus é fiel, Israel nem sempre é fiel. O primeiro filho é Israel, dessa parábola. Ele disse sim na aliança com Deus, mas não foi trabalhar na vinha, não foi trabalhar no reino de Deus, não foi trabalhar na tarefa confiada a ele por Deus. Ele disse sim, mas não foi. Incoerência. O segundo filho, representado aqui pelos pagãos, disse não, porque não conhecia a lei de Moisés, não tinha feito aliança nenhuma com Deus, segundo os israelitas, mas ele se arrependeu. Ele disse não, mas se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Israel fez muitas alianças com Deus, mas não cumpriu. Sempre foi infiel. Os pagãos, no entanto, foram fiéis. Porque na igreja primitiva, igreja cristã primitiva, que ainda não era chamada igreja católica, era chamada igreja cristã só. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Antes era o caminho, o nome da igreja católica. Depois passou a ser igreja cristã, comunidade cristã. No ano 110, que foi chamado de igreja católica, segundo Santo Inácio de Antioquia. Bem mais tarde, apostólica e romana. Mas, já na igreja primitiva, pouco tempo depois de Jesus, a maioria dos fiéis, dos participantes da igreja, eram pagãos, não eram judeus. Na igreja, hoje, a gente pensa assim, quem seriam os dois filhos? Se lá no texto é Israel e o pagão, ou os pagãos, na igreja hoje, quem seriam os dois filhos? Primeiro, nós não podemos rotular as pessoas. Falar, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse é demônio, esse é santo, esse é anjo, esse é capeta. Nós não podemos falar isso, rotular as pessoas.
esse é incoerente e esse é coerente. Não podemos rotular as pessoas. Por quê? Você não pode falar assim, ó, esse é o filho bom e esse é o filho mau. Não. Todos nós somos os dois filhos. Todos nós somos considerados ora bons, ora maus. Ora nós nos comportamos como filho que disse sim e não foi. Outra hora nós nos comportamos como filho que disse não, mas que foi trabalhar na vinha do Senhor. Então os pagãos, eles, como não tinham aliança com Deus, eles se consideravam necessitados. Eles se consideravam frágeis, precisando da graça de Deus. Então, eles foram atrás disso. Israel não entrou no reino de Deus. O reino de Deus aqui é a pregação de Jesus, a atividade de Jesus, a mensagem de Jesus. Israel não entrou. Os pagãos entraram no reino de Deus. Por quê? Porque aceitaram a palavra de Jesus. Você se lembra daquela parábola, né? Em que são chamados de cachorrinhos, mas aí a mulher pagã fala, olha, o pão não é só para o Israel, é para nós também. O cachorrinho tem direito de comer a migalha que cai da mesa do seu senhor e da mão das crianças. E o cachorrinho, que é o pagão, a migalha de pão, o pão é Jesus, a migalha de pão é um pouco de Jesus, aí o pagão aproveitou mais Jesus do que o judeu, que tinha o pão inteiro, e o pagão tinha só migalha. E justamente os pagãos se converteram mais a Jesus do que os judeus. Então esses são os dois filhos da parábola, mas hoje nós somos os dois. Nós somos o filho que diz sim e não foi, e somos o filho que diz não e não foi. Então nós não temos que rotular ninguém. A maldade está dentro de todos nós. Ninguém é bom ou mal. Todos nós somos bons e maus, conforme a hora, conforme a atitude que nós tomamos. Essa é a mensagem dessa parábola. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus.